Rádio TV, vamos às notícias aqui de política do dia. Essa notícia é de domínio público do Estadão, beleza? Pedido de impeachment de Lula tem adesão de deputados de partidos da base do governo. Veja a lista, né? Então vamos falar aqui que hoje houve mais um requerimento de pedido de impeachment para o presidente Lula. Antes, se inscreve no canal, deixa seu curtir, ativa o sininho das notificações, curte, compartilha e vamos às informações. 2 dias depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, comparar as ações de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto, um pedido de impeachment contra ele por essa declaração já conta com 114 assinaturas. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, encabeça a proposta e pretende protocolar um documento nesta semana na Câmara. A maior parte dos deputados que aderiram ao pedido é filiada ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e principal legenda de oposição ao governo Lula, com 72 signatários. O Novo foi o primeiro partido a se posicionar de forma favorável oficialmente ao pedido nesta terça. Até siglas, no caso ontem, porque hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, então essa notícia é referente à terça. Até siglas com representação nos ministérios de Lula abrigam parlamentares que assinaram o requerimento. O União Brasil, que possui 2 ministérios, Comunicação e Turismo, tem 12 deputados entre os signatários. O PSD, com 3 ministérios, Agricultura, Minas, Energia e Pesca, é a sigla de 4 parlamentares que assinaram o pedido. E o MDB, que também possui 3 pastas no governo federal, Cidades, Planejamento e Transportes, é a legenda de 3 signatários. Apesar de os partidos integrarem a base de apoio, deputados fazem oposição ao governo na Câmara. Está aqui a cara do presidente Lula. O presidente Lula fez duras críticas à ação de Israel na faixa de Gaza. No domingo, dia 18, durante a entrevista coletiva em Addis Abeba, capital da Etiópia, Lula criticou a incursão de Israel em Gaza. O presidente fez um paralelo entre a morte de palestinos e o extermínio de judeus promovido por, olha só o nome aqui da pessoa, líder da Alemanha, é isso aí. O que aconteceu em Gaza não aconteceu em nenhum outro momento histórico, só quando o resolveu os judeus, disse Lula, que respondia a uma pergunta sobre o aumento do montante destinado pelo Brasil à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos. Entre aspas, não é guerra, é genocídio, fecha aspas, completou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, Está dizendo que Lula corre o risco de sofrer impeachment por posicionamento contra Israel, entenda o que diz a lei. E Lula comete erros, gafes históricos em discursos de improviso, Então, o presidente expôs o país a um perigo de guerra, entre aspas, diz o pedido desse impeachment. A declaração provocou uma crise diplomática sem precedentes em nível nacional, resultou em críticas de oposição. Para Zambelli, o chefe do executivo pode ter incorrido em crime de responsabilidade contra a existência política da União, nos termos da Lei 1079/1950, que é uma norma que regula o processo de impeachment aqui no Brasil. O pedido argumenta que Lula, ao emitir a declaração, ele cometeu hostilidade contra a nação estrangeira, comprometeu a neutralidade do país e expôs o Brasil a perigo de guerra, como define a lei do impeachment no artigo 5º, inciso 3º. Então, o processo também vai depender do presidente da Câmara, porque não existe um número mínimo de assinaturas para que esse pedido de impeachment seja aceito pela Câmara. O protocolo é uma etapa formal do processo, não significa que o requerimento já tenha sido julgado como procedente. A análise de prosseguimento de solicitação cabe ao presidente da Casa, posto hoje ocupado pelo deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Para Flávio de Leão Bastos, que é doutor em Direito Constitucional e professor universitário do Mackenzie, o número absoluto de signatários em si, abre aspas, não é tão importante, fecha aspas. Por mais que as assinaturas indiquem mobilização das forças políticas, a decisão de abrir um processo de impeachment, no fim das contas, cabe somente a Lira, havendo 50, 100 ou até 1000 assinaturas. É um poder exclusivo, um superpoder, digamos assim, como alguns denominam no presidente da Casa, disse. Análise de pedidos de impeachment é a competência exclusiva do presidente da Câmara dos Deputados, função hoje exercida por esse cara aqui chamado Arthur Lira, beleza? Lira não é obrigado a analisar o requerimento em um prazo específico e o pedido de impeachment pode permanecer sem avanço. Foi o caso de ações que pretendiam o afastamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na época dele, do PL, apesar do número de solicitações contra o ex-chefe do Executivo. Lira não deferiu nenhum dos pedidos e o tema nem sequer foi apreciado pela Câmara durante a gestão passada.
Lula, inclusive, já é alvo de pedidos de impeachment que permanecem na gaveta, entre aspas, de Arthur Lira. Durante os 6 primeiros meses de mandato, o petista foi alvo de 11 requerimentos de impeachment, superando até mesmo o recorde que até então pertencia a Bolsonaro. Aqui é a lista dos deputados, né, que solicitaram esse pedido de impeachment, assinaram esse pedido. Você pode conferir em câmera lenta. E é isso. Para mais notícias, continue acompanhando nosso canal Daniel Andrade TV. É apenas uma leitura de informações que estão em domínio público, tá? Se inscreve e depois a gente vem com novos temas, coisas populares, coisas de jovens, vários tipos de vídeos em formatos diferentes. Aqui é só um canal de entretenimento, informação e notícia, beleza, pessoal? Até os próximos vídeos.